Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 14º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetados para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. Neste exato momento é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, o caderno de anotação também ao lado e uma caneta. Que você esteja no local secreto de oração para se conectar à mensagem, acompanhar, fazer as anotações necessárias para a sua vida, meditar e logo após orar. É importante também que você esteja sem nenhum tipo de movimentação para que você possa, sim, absorver o máximo do que o Senhor está nos instruindo no dia de hoje. E neste 14º dia eu trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 27, 28 e livro de Efésios, capítulo 1 e 2. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está comigo neste grande propósito em orações para a leitura da Bíblia. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 27. Em Mateus 27 diz assim: E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado.
O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. E tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, por que disse: Sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto
e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-mo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o, como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amém, e graças a Deus. O entregaram a Pilatos. Os sofrimentos de Cristo, 3ª fase. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. De manhã, Jesus, açoitado e exausto, é conduzido através de Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. Soltam a Barrabás. Jesus é novamente açoitado e entregue para ser crucificado. Então Judas, arrependido. Vamos compreender a mensagem no versículo 3. Judas ficou sabendo que suas ações pecaminosas levariam à morte de Jesus. Da mesma forma, nossas ações inevitavelmente afetam os outros, para o bem ou para o mal. Muitos atos que iniciamos não poderão mais ser sustentados, e seus resultados nocivos e destrutivos nos afetarão, bem como as outras pessoas. É da máxima importância que evitemos qualquer ação ou plano que possa ter consequências danosas em potencial. Retirou-se e foi-se enforcar. Preste atenção à mensagem no versículo 5. Mateus declara que Judas foi-se enforcar. Em Atos capítulo 1, versículo 18, registra que ele morreu ao cair. O que Judas provavelmente fez foi lançar-se sobre uma estaca pontiaguda. Naqueles tempos, um indivíduo morria pendurado por crucificação ou empalação. O profeta Jeremias. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Nesta citação, Mateus reúne e resume elementos do simbolismo profético, um de Jeremias e outro de Zacarias. A seguir, Mateus menciona o profeta mais antigo e mais destacado como sendo o autor da profecia. Costume esse comum na alusão de passagens dos profetas. Pilatos. Vamos compreender a mensagem no versículo 24. O maior pecado de Pilatos foi transigir no que ele sabia que era verdadeiro e correto, por causa do seu cargo, nível social e proveito pessoal. Pilatos sabia que Cristo era inocente. Isto ele declarou várias vezes. No versículo 26 destaco: e tendo mandado açoitar a Jesus. Preste atenção. Os sofrimentos de Cristo, 4ª fase. Primeiro, no açoitamento romano, a vítima era despida e
presa a uma coluna, ou então ela curvava-se sobre um tronco com as mãos atadas nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira no qual estavam presas várias tiras de couro, com pequenos pedaços de ferro ou osso, presos nas pontas. Os golpes eram aplicados nas costas da vítima por 2 algozes, um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, as artérias e às vezes até certos órgãos internos. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento ou flagelação. Segundo a flagelação, era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não pode levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento resultante deste castigo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma capa de escarlate, uma coroa de espinho. Vamos compreender a mensagem nos versículos 28 e 29. O sofrimento de Cristo, quinta fase. Desamarraram as mãos de Jesus e o puseram em meio à tropa romana. Os soldados colocaram uma capa sobre ele, põem um caniço em sua mão e uma coroa de espinho na sua cabeça. Os soldados escarnecem dele, batem no seu rosto e na cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo. O levaram para ser crucificado. Preste atenção na mensagem no versículo 31. O sofrimento de Cristo, sexta fase. Levando a pesada cruz no ombro, Cristo lentamente inicia a caminhada para Gólgota. O peso da cruz, somado ao seu esgotamento físico, o faz cair. Esforça-se para levantar-se, porém não consegue. Obrigam a Simão de Cirene a levar a cruz, havendo-o crucificado. Preste atenção no versículo 35. Os sofrimentos de Cristo, sétima fase. No Gólgota põem a cruz no solo e deitam Jesus sobre ele. Estendem seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro, quadrado e pesado, que atravessava sua mão, o punho. Primeiro a mão direita e em seguida a mão esquerda. Os cravos penetram também na madeira. A seguir, estendem os pés e os cravam na cruz, com cravos maiores do que os das mãos. Blasfemavam dele. Preste atenção na mensagem no versículo 39. Os sofrimentos de Cristo, oitava fase. Agora Jesus, cheio de ferimentos e coberto de sangue, é um espetáculo patético para o povo que assiste ao ato. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afedigados, sente grande cãibra nos músculos e rasga-se a pele das suas costas. Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito causada pela compressão dos fluidos no coração. Sente uma sede abraçadora e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. Por que me desamparaste? Vamos compreender a mensagem no versículo 46. O sofrimento de Cristo, nona fase. Este brado de Cristo assinala o ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Seu brado em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai ao tornar-se substituto do pecador. Esta é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos e se dá em resgate de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. Ele morre abandonado, para que nunca sejamos abandonados. Assim, mediante os seus sofrimentos, Cristo redime a raça humana. Jesus, clamando outra vez. Preste atenção na mensagem no versículo 50. O sofrimento de Cristo, décima fase.
Cristo profere suas últimas palavras, brandando alto: está consumado. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isso, ele faz uma oração final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu se rasgou. Preste atenção na mensagem do versículo 51. O véu do templo rasgado mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. A cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos vedava o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberto ficou o caminho para o santo dos santos, isto é, a presença de Deus, para todos quantos crerem em Cristo e na sua palavra salvífica. Santos foram ressuscitados. Preste atenção na mensagem do versículo 52. O significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 28. Em Mateus 28 diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. E graças a Deus. Já ressuscitou. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. A ressurreição de Jesus Cristo é uma das verdades essenciais do Evangelho.
Qual a importância da ressurreição de Cristo para os que nele creem? Primeiro, ele comprova que ele é o Filho de Deus. Segundo, garante a eficácia da sua morte redentora. Terceiro, confirma a verdade das Escrituras. Quarto, é prova do juízo futuro dos ímpios. Quinto, é o fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. E é a base do seu ministério celestial de intercessão pelo crente. Sexto, garante ao crente a sua futura herança celestial e a sua ressurreição ou transformação quando o Senhor vier. Sétimo, ele põe à disposição do crente na sua vida diária a presença de Cristo e o seu poder sobre o pecado. Jesus lhes sai ao encontro. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A ressurreição de Cristo está bem comprovada historicamente. Depois de ressurgir, Cristo permaneceu na terra por 40 dias, aparecendo e falando com os apóstolos e muitos outros seus seguidores. Suas aparições depois da ressurreição são as seguintes. Primeiro, a Maria Madalena. Segundo, as mulheres que voltavam do sepulcro. Terceiro, a Pedro. Quarto, aos 2 que iam ao caminho de Emaús. Quinto, a todos os discípulos, exceto Tomé, e outros com eles. Sexto, a todos os discípulos num domingo à noite, uma semana depois. Sétimo, a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Oitavo, a 500 crentes na Galileia. Nono, a Tiago. Décimo, aos discípulos que receberam a grande comissão. 11º, aos apóstolos no momento da sua ascensão. E 12º, ao apóstolo Paulo. Não temais. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Porque estas mulheres não deviam ter medo. A declaração do anjo nos dá a resposta. Pois eu sei que buscais a Jesus. As mulheres permaneceram leais a Jesus quando o mundo o desprezou e o crucificou. Quando Cristo voltar para buscar seus fiéis, estes não terão motivos para temer e também permaneceram leais a Ele no meio de um mundo que rejeita o seu amor, a sua salvação e a sua santa palavra. João expressa esta verdade em 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Todo poder. Vamos compreender a mensagem no versículo 18. O povo de Deus tem esta promessa de poder e autoridade divinos para proclamar o Evangelho por todo o mundo. Porém, antes de mais nada, eles devem obedecer aos mandamentos de Jesus, de esperar o cumprimento da promessa do Pai, que é o poder do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. Não se pode esperar que o poder visto em Atos capítulo 1, versículo 8, acompanhe os que vão às nações, se primeiro não observarmos o padrão de Atos capítulo 1, versículo 4. Ide, ensinai, batizando. Preste atenção na mensagem do versículo 19. Estas palavras constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores em todas as gerações. Declaram o alvo, a responsabilidade e a outorga da tarefa missionária da igreja. Primeiro, a igreja deve ir a todo mundo e pregar o evangelho a todos de conformidade com a revelação do Novo Testamento, da parte de Cristo e dos apóstolos. Esta tarefa inclui a responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações. Segundo, o evangelho pregado centraliza-se no arrependimento e na remissão, perdão dos pecados, na promessa do recebimento e do dom do Espírito Santo, e na exortação de separar-nos desta geração perversa, ao mesmo tempo em que esperamos a volta de Jesus do céu. Terceiro, o propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Este é o único imperativo direto no texto original deste versículo. A intenção de Cristo não é que o Evangelho e o testemunho missionário resultem apenas em decisões de conversão.
As energias espirituais não devem ser concentradas meramente em aumentar o número de membros da igreja, mas sim em fazer discípulos que, se separando do mundo, que observa os mandamentos de Cristo e que o segue de todo o coração, mente e vontade. Quarto, note-se ainda que Cristo nos ordenou a concentrar nossos esforços para alcançar os perdidos e não em cristianizar a sociedade ou assumir o controle do mundo. Aqueles que creem em Cristo devem abandonar o presente sistema mundano maligno e separar-se da imoralidade, e ao mesmo tempo expor a sua malignidade. Quinto, os que creem em Cristo e no Evangelho devem ser batizados em água. Este ato representa o compromisso que assumiram de renúncia à imoralidade, ao mundo e à sua própria natureza pecaminosa e de se consagrar sem reservas a Cristo e aos propósitos do seu reino. Sexto, Cristo estará com os seus seguidores obedientes através da presença do poder do Espírito Santo. Devem ir a todas as nações e testemunhar somente depois que do alto sejam revestidos de poder. E por fim o versículo 20. Estou convosco. Esta promessa é a garantia de Cristo para os que estão empenhados em ganhar os perdidos e ensinar-lhes a obedecer aos seus padrões de retidão. Jesus ressurgiu, está vivo e pessoalmente tem cuidado de cada filho seu. Ele está contigo na pessoa do Espírito Santo e através da sua palavra. Não importa a tua condição, fraco, pobre, humilde, sem importância. Ele cuida de ti e vê com solicitude cada detalhe das lutas e provações da vida e concede a graça suficiente, bem como a sua presença para te dar vitória até o fim. Esta é a resposta do crente ante cada temor, dúvida, problema, angústia e desânimo. Vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 1. Em Efésios 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. E graças a Deus. Em Cristo Jesus. Todo crente fiel tem vida somente estando em Cristo Jesus. Primeiro, os termos em Cristo Jesus, no Senhor, nele, ocorrem 160 vezes nos escritos de Paulo, 36 vezes só em Efésios. Em Cristo significa que o crente vive, age agora na esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido é o da união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com o seu Senhor e, nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifesta através dele. Esta comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. Segundo a Bíblia, contrasta nossa vida em Cristo com a velha vida não regenerada. Em Adão, enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado, condenação e morte, nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Fostes selados com o Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Como selo, o Espírito Santo é dado ao crente como a marca ou evidência da propriedade de Deus. Ao outorgar-nos o Espírito, Deus nos marca como seus. Assim, temos a evidência de que somos filhos adotados por Deus e que a nossa redenção é real, pois o Espírito Santo está presente em nossa vida. Podemos saber que realmente pertencemos a Deus, pois o Espírito Santo nos regenera e renova, nos liberta do poder do pecado, nos faz consciente de que Deus é o nosso Pai e nos enche de poder para testemunhar. Ainda no versículo 13, o Espírito Santo. O Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente é um dos pontos principais desta carta. O Espírito Santo no crente, primeiro, é a marca ou sinal da propriedade de Deus. Segundo, é a primeira porção ou quinhão da herança do crente, traduzido, penhor. Terceiro, é o espírito de sabedoria e de revelação. Quarto, ajuda o crente a aproximar-se de Deus. Quinto, edifica os crentes como templo santo. Sexto, revela o mistério de Cristo. Sétimo, fortalece o crente com poder no homem interior. Oitavo, promove a unidade da fé cristã, na completa semelhança de Cristo. Nono, entristece-se com o pecado na vida do crente. Décimo, quer repetidamente encher e capacitar o crente. E 11º, ajuda na oração e nas guerras espirituais. Dos versículos 13 e 14, preste atenção o Espírito Santo, o penhor. O Espírito Santo é o penhor ou o sinal da nossa herança. Isto é uma primeira prestação ou parcela inicial. Na presente era, o Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial por conta do que vamos receber no futuro. Sua presença e obra em nossas vidas é entrada por conta da nossa herança.
dos versículos 16 a 20, preste atenção nas minhas orações. A oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala. A razão dessa medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação presente e futura, e experimentem um poder mais abundante do Espírito Santo na sua vida. Seu poder. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Para o crente progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, dar testemunho eficaz de Cristo e usufruir a salvação final, é necessário o poder de Deus operando nele. Esse poder é a atividade, manifestação e a força do Espírito Santo operando no crente fiel. É o mesmo Espírito de poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e os assentou à destra de Deus. Vamos para a leitura final no livro de Efésios, capítulo 2. Em Efésios 2 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém, e graças a Deus. Filhos da desobediência.
vamos compreender a mensagem no versículo 2. Em Efésios 2, 1 a 4, revela uma razão por que o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados. Primeiro, todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar, isto é, Satanás. Sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscência da carne. Segunda pessoa irregenerada, por causa de sua condição espiritual, não poderá compreender nem aceitar a verdade à parte da graça de Deus. Terceiro, o cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Quem vive na imoralidade e no orgulho deve ser alvo da nossa compaixão, por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás. Quarto, a pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado, mediante a fé em Cristo. Não vem de obras. Preste atenção à mensagem no versículo 9. Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. Segue-se as razões. Primeiro, todos os não salvos estão espiritualmente mortos, sob o domínio de Satanás, escravizados pelo pecado e sujeitos à condenação divina. Segundo, para sermos salvos, precisamos receber da provisão divina da salvação, ser perdoados do pecado, ser espiritualmente vivificados, ser feitos novas criaturas e receber o Espírito Santo. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas. Terceiro, o que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. O dom salvífico de Deus inclui os seguintes passos. Ponto número 1, a chamada ao arrependimento e a fé. Com esta chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa, dando-lhe poder e capacidade de voltar-se para Deus. Ponto número 2, aqueles que respondem com fé e arrependimento e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, recebem graça adicional para a sua regeneração ou novo nascimento pelo Espírito e ser cheio do Espírito. Ponto número 3. Aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo recebem graça contínua para viver a vida cristã, resistir ao pecado e servir a Deus. O crente se esforça a viver para Deus, mediante a graça que nele opera. A graça divina opera no crente dedicado, tanto para ele querer como para cumprir a boa vontade de Deus. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Acesso ao Pai. Preste atenção na mensagem no versículo 18. O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Acesso significa que nós, que temos fé em Cristo, temos também a liberdade e o direito de nos aproximar de nosso Pai Celestial, certos de que seremos aceitos, amados e bem-vindos. Primeiro, esse acesso foi conseguido por meio de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz e pela sua intercessão no céu a favor de todos quantos vierem a Ele. Segundo, o acesso a Deus também necessita da ajuda do Espírito Santo. A presença do Espírito que em nós habita nos possibilita orar e invocar a Deus segundo a sua vontade e propósito. Por fim, fundamento dos apóstolos. Preste atenção na mensagem final no versículo 20. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Primeiro, os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor, crucificados e ressurreto. Foram as pedras fundamentais da igreja e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento, como o testamento original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas. Segundo, todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, das mensagens e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registrados historicamente em Atos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores da igreja
tem o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho da sua verdade. O Evangelho, concedido aos apóstolos do Novo Testamento mediante o Espírito Santo, é a fonte permanente de vida, verdade e orientação à Igreja. Terceiro e último, todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte. Ponto número 1. Aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme o Novo Testamento registra, e procurar manter-se fiéis a eles. Rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor. Ponto número 2, continuar a missão e ministério apostólico, comunicando continuamente sua mensagem ao mundo e à Igreja, através da proclamação e ensino fiéis no poder do Espírito. Ponto número 3, não somente crer na mensagem apostólica, mas também defender e guardar contra todas as distorções e alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra vinda da parte de Deus para a sua vida. Medite no que foi dito. Pegue as suas anotações e agora entregue ao Senhor através da oração, através da renúncia, através da sua devoção a Ele. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oremos. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Eu declaro que o seu reino venha sobre a minha vida. Revele o lugar que tens para mim hoje, Pai, para a minha família, para você que está agora e junto comigo na oração. Ore por membros específicos, pela minha família, meus filhos, pelos meus parentes próximos, amigos. Oro por todos que seguem a sua obra, em cada canto deste planeta. Oro para todas as igrejas. Oro para que sejam fortalecidos nos propósitos de Deus. Oro por proteção sobre saúde, finanças, matrimônios, filhos e viagens. Não permita que sejamos difamados ou caluniados, pois anunciamos o seu Evangelho, Pai. Que sejam ditas apenas orações, palavras de edificação e bênçãos sobre eles e sobre nós e para nós. Pessoas que estou crendo que conhecerão Jesus, da parte da minha família, dos meus amigos e por cada pessoa perdida. Oro pelo presidente da República, pela sua família e pelos seus outros líderes do meu Brasil. E oro também pelos outros líderes espalhados pelo mundo. Proteja-os de mentira e fraude. Permita que eles se aproximem do Senhor diariamente e que toque profundamente o coração. É isso que eu te peço hoje. Amor, sabedoria, paz, abundância, mansidão, restauração, finanças, trabalho, saúde, amor, família, filhos, relacionamento. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.